Fala aí, mais um vídeo da série Historiando Dark Souls. Só pedir desculpa porque eu tive que pular uma semana por questões de tempo, não consegui fazer o vídeo a tempo. Pra quem acompanha as lives já viu que a gente terminou Dark Souls 1, então depois do dia no rolando a gente foi atrás dos Lords e é mais ou menos isso aí, vambora. E na live seguinte, a conclusão de Anorlondo, a gente foi atrás do Sif. E aí, o caminho do Sif, a entrada da biblioteca, eu percebi umas coisas que me deixaram um pouco desanimado. E isso se repetiu um pouco ao longo de todos os caminhos para todos os Lords. Então eu vou começar a falar daqui que vocês vão entender um pouquinho. Primeira coisa, pra gente chegar ali, a saída de Anorlondo entrando pra biblioteca, você tem aquele corredorzinho onde tem aqueles dois javalis, né, com armadura. Eu reparei que aquele corredor tinha a estátua de uma moça, né, de uma mulher, que se repetia várias vezes, essa estátua. Ao longo de todo o corredor ela se repete. E eu não achei nenhuma referência a essa estátua. Assim como a estátua da mãe segurando o bebê, com uma espada, que eu já citei nos primeiros vídeos. E aí aqui nesse corredor, mais uma vez, a gente tem referência de estátuas femininas. Não achei nenhuma referência ao que significaria essas estátuas dentro do jogo. Então eu parti para uma explicação um pouco de especulação, né? Porque assim, a estátua de uma mulher segurando um bebê, você vai ter então a imagem da mãe segurando um bebê, e esse bebê tá segurando uma espada. Essa espada pode significar que esse guerreiro vai vir a ser um guerreiro libertador. Pode representar, inclusive, o humano escolhido, que vai ser o guerreiro, que ainda vai crescer, que vai ser protegido, etc. Mas assim, eu acho totalmente especulação, eu não achei nenhuma referência no jogo que corroboraria com o que eu tô dizendo. Então assim, eu senti que ficou um pouco solto, eu esperava mais, sabe? Porque são figuras de destaque dentro do jogo, né? A gente passa ali por essas imagens e elas têm um destaque, elas têm uma importância. Tanto principalmente na catedral e na ponte do dragão. E aí, quando a gente vai ali para aquelas imagens no corredor, elas podem ser, por exemplo, imagens de representação feminina, representação de beleza feminina. Eu pessoalmente acho que não tem muito significado. Elas não são imagens de sábios, de sábias, elas não são imagens, por exemplo, de mulheres que têm a ver com biblioteca, alguma coisa do tipo, que estão carregando algum livro, que estão, sei lá, ensinando alguma coisa, carregando alguns símbolos que representam. Não, elas são só mulheres segurando uma vela. E até mesmo a escolha de inimigos que tem nesse corredor, que são dois daqueles javalis armados, sabe? E sobre esses javalis armados, isso não tem nada muito interessante, de verdade, assim. Por exemplo, a única coisa que esses javalis dropam é o capacete dele, e o capacete dele faz uma referência aos dragões, dizendo que quem derrotou esse mob pode carregar a cabeça dele como se fosse um troféu de prova, né? O troféu de que ele derrotou esse mob. E sinceramente, essa referência aqui não traz nenhuma informação nova e diz que a cabeça do mob pode ser usada como um capacete. Então, sinceramente, eu achei bem esquisita a escolha de mob, achei bem esquisita a escolha de item. E aí, quando a gente entra na biblioteca, a primeira imagem que a gente tem ali na sala da Bonfire é um local de leitura de livro. Assim, não é genérico, ela tenta reproduzir grandes bibliotecas antigas e tudo mais, e realmente tem uma arquitetura bonita, só que ela não trouxe nada além dessa tentativa de emular uma biblioteca antiga e ter uma arquitetura bonita. Assim, a própria arquitetura dela não traz nada muito interessante. Ela me lembrou um pouco da Biblioteca Nacional da França, só que com uma divisão no meio. A Biblioteca Nacional Francesa, ela tem esse formato, assim, oval, sabe? Com pavimentos, você tá vendo? E essas pilastras, os arcos. Essa estrutura lembra um pouco a biblioteca ali do Dark Souls 1, mas no Dark Souls 1 a gente tem uma divisão no meio, né? Onde tem as escadas e casas de escada giratória. A única informação relevante que essa biblioteca me trouxe foi isso. Pra comparação histórica, meio que morreu aí. Mas falando de informações que o jogo deu pra gente, vamos voltar um pouquinho lá pra entrada. E a gente começa a perceber coisas interessantes. Por exemplo, os mobs que estão lá dentro, os inimigos que a gente começa a ter lá dentro, são hollows cristalizados. Tem uma pele cristalizada e eles usam armas cristalizadas, né? Aquelas espadas. E inclusive são mostradas que a cristalização deixa elas mais fortes, só que elas ao mesmo tempo ficam quebradiças. Ou seja, só mostra que esse cristal é um pouco frágil, apesar de mais forte. Mas o item mais interessante que dropa desses mobs aqui, eu achei que foi esse shield, que é um escudo de caduceu. E por que é interessante o caduceu nesse escudo? Que tá dentro de uma biblioteca. Esse tipo de símbolo que está numa biblioteca tem bastante sentido. Esse símbolo também é conhecido como símbolo de Hermes. Vamos lembrar que, entre outras coisas, Hermes era o deus das mensagens, o deus da inteligência, o deus das linguagens. Então é muito legal esse escudo e essa simbologia tá aqui dentro. E outra coisa que fica um pouco clara quando a gente tá caminhando lá é que começam a aparecer muitos mobs de cristal, como a gente já disse. E conforme a gente vai avançando, começam a aparecer pedaços de cristal nas paredes, no chão, como se fosse um fungo se espalhando, até a gente começar a subir o elevador, passa aquela escada que leva até o Sif, e quando a gente tá chegando bem próximo ao dragão, você basicamente tem uma caverna de cristal. Isso é uma forma do jogo mostrar pra gente que realmente o Sif trabalha com cristais e ele usa magias de cristais e tudo mais. Eles deixaram isso até muito explícito. E aí a gente tem o primeiro encontro com o dragão Sif, né, o descamado. E todo mundo sabe que é uma luta que a gente não tem como vencer, a gente basicamente espera o personagem e Jeff. E por que eu achei esse detalhe desse pedaço dessa luta interessante? Por que ele é importante pro desenvolvimento do dragão Sif?
porque a gente sabe, e eu também vou comentar um pouquinho mais pra frente, que ele coleta espécimes pra fazer os experimentos dele. Espécimes humanos pra fazer experimentos de cristais. Então aqueles hollows que a gente vê de cristal, os próprios golems, os homens-serpentes, como a gente comentou no último vídeo, que provavelmente também são experimentos dele, são em cobaias humanas. E por que a gente sabe disso? A gente sabe disso por causa do catalisador daqueles magos que ficam lá, desse mago aqui. Esse catalisador diz que os feiticeiros de 6 olhos, né, os canalizadores de 6 olhos, que servem ao dragão Sif, coletam espécimes humanos. Então pro Sif não era interessante que ele passasse nosso personagem ali naquela hora. Para ele era interessante manter o personagem naquela jaula para poder depois utilizar ele nos experimentos. E só um detalhe curioso do Sif que antes de eu avançar eu queria colocar aqui, eu acho muito interessante a busca dele pela imortalidade. A gente ainda vai comentar mais sobre isso, mas assim, o Sif, ele busca a imortalidade, né? Os experimentos dele são buscando a imortalidade. Só que ele é um dragão. E a gente sabe que a espécie dos dragões ancestrais que lutaram contra Gwyn, são dragões imortais, né? Eles não deveriam morrer. E aí o Sif nasce descamado, ele nasce como um dragão mortal, e é justamente ele que trai toda a espécie dele. E depois disso, depois que ele ganha a guerra ao lado do Gwyn, ele busca a imortalidade. Então tem uma questão de recalque, não sei se recalque vou colocar assim, porque ele nasceu diferente, ele nasceu frágil, ele não nasceu com a imortalidade, e então ele se vinga de toda a espécie dele, e depois ele passa incessantemente a buscar essa imortalidade. É uma questão pro personagem que passa um pouco batido, mas é muito interessante a gente pensar sobre isso, assim, esse desenvolvimento do dragão que a gente acaba nem tendo contato muito. E depois desse primeiro encontro com o Sif, a gente acorda naquela bonfire ali dentro da biblioteca, trancados na cela, e pra sair da cela a gente tem que pegar a chave que tá encostado com um guarda. E aí é legal nesse trecho porque boa parte da história é contada pelas chaves que a gente vai encontrando, porque a gente tem que pegar mais de uma chave. A primeira chave a gente descobre que é a chave da torre do arquivo, né, que abre justamente as celas daquelas torres, onde a gente vê vários outros hollows presos, a maioria deles cristalizados. E aí essa torre que a gente tá vendo era uma torre de arquivo, então aqueles livros que estão ali na biblioteca, eles são arquivos, registros, provavelmente, mas que o Sif resolveu começar a prender pessoas ali para os experimentos dele, depois que ele começou a ficar louco. E aí, de novo, eles colocam os homens-serpentes para guardar aquela prisão, essa nova prisão. Então lembra que lá na Fortaleza de Sen, a gente viu os homens-serpentes, eles estavam agindo lá como militares. Então aqui, mais uma vez, os homens-serpentes que estão a trabalho do Sif estão protegendo essa prisão ali, mas agora não para proteger os livros, os tomos e os registros que estão ali, mas eles estão impedindo quem tá ali de fugir. E aí essa chave diz que no porão da torre estão os erros dos experimentos do Sif. Então é por isso que a gente sabe que esses cabeça de polvo aqui são experimentos do Sif que deram errado. A gente sabe por causa da informação dessa chave. Eu não sei se vocês lembram, logo que a gente abre a cela, um desses homens-serpentes toca um som ali no equipamento que ele tem, e aí abre um portão e saem esses experimentos falhos que estavam trancados na sala ali embaixo. Fica um pouco sem explicação do porquê que isso aconteceu, mas não sei porque me parece, por exemplo, sabe quando os presos de um presídio vão tomar um banho de sol, por exemplo, eles vão circular um pouco? Me parece um pouco esse tipo de ritual, apesar de não fazer muito sentido, me lembrou isso. Ele tocou, por exemplo, uma sirene, um sinal, e acho que quem estava preso ali pode caminhar ali naquele espaço. Eu acho que não faz muito sentido essa explicação, mas me lembrou isso. Eu não consegui pensar em outro motivo para aquele sino ser tocado e para aquele portão ser aberto. Mas depois de a gente atravessar o arquivo e passar por todos aqueles inimigos que foram soltos, que estavam ali, a gente encontra 2 desses experimentos que estão parados ali dentro da cela ainda. E depois de derrotar esses experimentos que estão ali dentro parados, eles trocam cada um milagre. Primeiro, o milagre Luz Solar Suave e o Luz Solar Abundante. Eles dois têm mais ou menos a mesma descrição e a mesma função. Por que eu tô destacando eles? Por causa desse trechinho aqui, ó, é dito que o milagre é concedido às donzelas da Guinevere. Por que eu destaquei esses 2 milagres aqui e quis comentar a descrição deles? Porque provavelmente o esvaziamento de Anorlond, o esvaziamento do Burgo dos Mortos-Vivos, tem justamente a ver com o Sif. Porque a gente sabe que meio que todo mundo virou Hollow, o mundo tá um caos, só que a gente não encontra Hollows ali dentro de Anorlond. A gente não encontra ninguém, a gente encontra uma cidade totalmente deserta. E o fato da gente ter 2 milagres de 2 donzelas da Guinevere, que tecnicamente são pessoas ligadas à realeza, mostram que o Sif pegou pessoas ligadas à realeza e fez experimentos nela. Então, se ele fez experimentos em pessoas ligadas à realeza, por que ele não faria na população comum, no restante da população? Isso justifica um pouco o fato da gente só encontrar Hollows guerreiros do início do jogo até Anorlond, basicamente. Você encontra um ou outro que não tá armado, tem um ou outro que resistiu, mesmo assim são todos Hollows. Por isso, mas isso dá uma importância ainda mais pra esse personagem, pro Sif,
porque ele se torna central aí no esvaziamento, né? No colapso da capital, no colapso da existência do Gwyn, que, né, ele é o único dos lords que tá ali próximo da capital, os outros estão todos em outros lugares bem distantes, então ele que tem um impacto mais direto ali nas decisões e talvez, como eu disse, até em usar toda a população de Anor Londo para fazer os experimentos dele. Eu não acho isso impossível, eu não acho isso inviável, eu acho que faz bastante sentido, inclusive. E a gente ainda tem essa chave aqui que corrobora um pouco com o que eu tô dizendo, que essa chave é a chave da cela grande que tá lá embaixo, nos arquivos do Duque, né, dos arquivos do Sith. E aqui é dito que a célula já aprisionou inúmeras donzelas, mas agora tá vazia, exceto por algumas pessoas importantes. Ou seja, pessoas provavelmente da realeza, pessoas provavelmente envolvidas dentro da política de Anor Londo, dentro da política daquela região de Lordaeron. E essas pessoas lutam para manter a sua sanidade, enquanto são assustadas pelos erros que estão ali em volta. Então, pra mim, essa chave corrobora um pouco com o que eu tava dizendo aqui da loucura do Sith, dele sair atacando todo mundo, de provavelmente tudo muito vazio, e pior ainda por causa dele, por causa dessa loucura dele, até porque depois que o Gwyn foi reacender a chama, não tinha ninguém pra parar aquele dragão maluco. Porque o filho mais velho a gente não sabe onde tá nesse momento. A Guinevere aparentemente foi embora. A gente não sabe exatamente isso até aquele momento, né? A gente tem sugestões nos outros jogos sobre o que pode ter acontecido. E o Gwyndolin talvez só tenha chegado depois, ou não tenha conseguido resistir ao dragão, e fez aquela ilusão ali pra poder preservar a memória do pai, a memória da grandeza. O que eu acho que faz bastante sentido, até porque não sei se vocês lembram o milagre que a gente acha depois que a gente derrota o Gwyndolin. É um milagre que ele deixou no túmulo do Gwyn, justamente como uma forma de lembrança. E o fato do próprio Gwyndolin estar no túmulo do Gwyn significa que ele tem um carinho, uma memória e tudo mais. Só pra gente avançar esse pedacinho aqui, eu queria destacar que tem umas engrenagens ali próximo daquela cela onde ficam os erros, e eu realmente não entendi o motivo dessas engrenagens. Eu sei que depois, quando a gente tá chegando nos jardins, onde a gente vai pro caminho do Sith, elas também têm algumas engrenagens lá, e de novo, eu não sei o que elas significam, eu não sei porque elas estão lá, eu não faço ideia. Tentei pensar, tentei pesquisar e não achei. E eu já vou pular direto pro Jardim de Cristal, porque aquele pedaço da sequência eu só achei semelhante à Biblioteca de Paris e ponto. Não achei realmente nada de interessante, além de referências a magias de cristal. E bem, o Jardim de Cristal, ele é um pedaço do mapa muito curtinho, é aquele pedaço onde a gente passa por alguns golems, onde a gente tem aquelas pontes invisíveis, é também onde a gente vê uma dessas borboletas, né, da Moonlight Butterfly, que é um boss também, que a gente encontra lá próximo ao Sith, mas aqui elas estão espalhadas, e a gente sabe que elas também estão a serviço do Sith, então aquela que a gente encontra lá é uma borboleta a serviço desse dragão. E aí, chegando próximo ao Sith, a gente tem aquelas conchas, né, que são as conchas comedoras de homens, eu achei engraçado o nome delas. Sobre essas conchas, elas não dropam nada de diferente, eu também não achei nada interessante, elas são realmente só monstros que estão ali e que devoram pessoas que estão próximas, e correndinho ali por elas a gente finalmente chega no Sith. A luta dele é basicamente ele utilizando magias de cristal, porque ele é um mago, né, ele é um feiticeiro de cristal, então ele vai usar essas magias de cristal. A gente quebra aquele cristal que é da imortalidade dele, que, assim, a gente sabe que aquele cristal é o cristal da imortalidade, a gente sabe que tem que destruir aquele cristal, mas eu não achei referência sobre o porquê a gente tem que quebrar aquele cristal, nem porque aquele cristal é a fonte da imortalidade dele. Eu posso ter perdido no caminho, porque eu sei que isso é uma informação muito relevante, é muito importante, até porque sem essa informação a gente nem passa do boss, mas eu não achei onde que essa informação tava, sabe assim? Ou se é só uma coisa deduzida, porque o cristal brilha, a gente bate nele e não acontece nada, e você vai olhar no mapa e, pô, tem um pedaço do mapa brilhando, a gente bate, quebra e pronto, agora o boss toma dano. E aí a gente faz toda a articulação com a lore. E aí na luta a gente pode, se a gente cortar a cara dele, pegar a Moonlight Greatsword, também conhecida como uma das armas mais legais de todos os Dark Souls, eu pessoalmente gosto bastante dela. Infelizmente essa arma não tem tanta informação quanto eu achei que ela poderia ter, ela só diz que o Sith é o avô da feitiçaria e que a espada está imbuída com magia, fala sobre o poder dela, que a magia vai ser desencadeada como uma onda de luar. Então não tem muito mais referência além disso. E a parte mais interessante, que eu achei que seria mais interessante ainda, é a alma do Sith, que é um fragmento da alma solar, e essa alma basicamente só replica o que foi contado na introdução do jogo. Não trouxe tanta informação quanto eu gostaria. Eu sei que deu pra trazer bastante informação nesse vídeo, mas eu esperava muito mais, e os outros mapas eu também esperava muito mais. Não que eu ache ruim, não que eu ache que ficou feio, mas assim, porque assim, parece que o carinho que a gente teve até agora, não que não esteja nos outros mapas, mas não tá com tanto carinho, tanta ternura igual tem no restante do jogo. Porque, poxa, como eu disse, a minha primeira passada por Anor Londo eu fiquei um pouco decepcionado, e quando pesquisei eu falei, cara, Anor Londo é incrível. E aí, caminhando agora pela biblioteca, pro caminho até o Sith e tudo mais, na primeira passada eu falei assim, poxa, eu realmente fiquei meio frustrado, mas talvez ali com a pesquisa, com calma, eu vou achar mais informação, eu vou achar mais interessante. E não, eu não achei tanta informação relevante, eu achei muita informação repetida, a gente achou milhares de itens que basicamente falam, ah, isso aqui é magia de cristal. E assim, poxa, a gente sabe que é magia de cristal, a gente já sabe que o Sith trabalha com cristal, ele é um feiticeiro de cristal. Então eu não preciso de 700 itens me explicando isso, eu não preciso de um item
final da alma do boss, me contar a história que foi contada na introdução do jogo, sabe? É um pouco frustrante por causa disso. Mas pra mim não desenriquece o jogo, não piora a experiência em nada, só não é tão rico quanto eu achei que pudesse ser. Ainda é rico, ainda tem muita coisa, a gente elaborou, a gente discute aqui muita coisa, mas ele não é tão rico e tão energético como poderia ser. Bom, e o vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço de novo a todo mundo que assistiu. Eu tô fazendo lives um pouco mais regular agora, porque eu tô com um pouquinho mais de tempo. Só que vocês sabem, eu preciso conciliar com as minhas outras atividades. Mas eu acho que tá indo bem. E antes de concluir o vídeo, eu quero dizer que a gente terminou a saga de Dark Souls. Então eu vou lançar agora nas próximas semanas os vídeos falando das outras áreas, até a gente concluir. Mas eu vou começar agora essa semana o Dark Souls 3. Sim, eu pulei as DLCs e pulei o 2 porque eu queria manter a continuidade da história. Porque eu acredito que o terceiro, ele é bem contínuo com a história do primeiro. Então a gente vai explorar o terceiro jogo ali, a história principal, e talvez a segunda DLC. A primeira DLC eu acredito que não, porque é uma história à parte. Talvez eu faça a DLC do quadro Dark Souls 1 e depois o quadro Dark Souls 3, e aí sim vai ter uma continuidade. Eu queria manter essa linearidade, sabe? Então a gente ainda vai voltar no Dark Souls 1 pra fazer as DLCs no futuro. E o Dark Souls 2 não tá de fora, só que como a história dele não tem essa linearidade, ela fala sobre outra região, outro reino e outros personagens, apesar de remeter aos personagens do primeiro e do terceiro jogo, claro. Mas por causa disso eu pretendo deixar ele por último, e é isso. Agradeço quem assistiu até aqui, muito obrigado, tchau, tchau.